Alô, gente, estamos aqui mais uma vez, no nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra. Chegou muito forte ao meu coração nesta manhã, né? E foi muito boa para mim, então quero compartilhar uma parte desse tema que Jesus colocou dentro do meu espírito. O tema é esse: o poder e os efeitos da superação. O poder e os efeitos da superação. Quando a gente consegue superar alguma coisa, o poder que causa, que vem sobre nós, os efeitos que produzem dentro de nós é muito satisfatório. Quando a gente supera uma crise de uma dor, quando a gente supera uma crise de enfermidade, a gente consegue superar o medo, os traumas, frustrações, decepções, desilusões, rejeição. Quando nós conseguimos superar os efeitos que causa na nossa mente, a própria química que banha o nosso corpo, os hormônios de satisfação, as químicas de satisfações que enchem nosso ser, nosso cérebro, quando ele produz dentro dos neurotransmissores as suas células, as suas químicas, e a célula neurônio, né, os neurônios produzidos pela alegria, pela satisfação, pela alegria de ter vencido, superado alguma coisa. E eu quero compartilhar um pouco disso com vocês, sobre a vida de José. José, muito jovem, 17 anos, foi traumatizado. No capítulo 37 do Gênesis, versículo 23, diz assim: mas logo que chegou José, seus irmãos o despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Veja bem, a inveja, o ciúme e o ódio que os irmãos tinham produzido contra José, a inveja por causa dos sonhos, pelo amor que o pai tinha com ele, pelo carinho que o pai expressava sobre José, levou aqueles irmãos a decisões terríveis, né? Uma decisão de matá-lo, e de repente eles tiram as vestes talares, as vestes coloridas de José, aquelas vestes, aquelas cores, representavam os ministérios, os sonhos, os projetos, a vida de missão que José ia ter na sua carreira ministerial, espiritual, pelos sonhos que Deus lhe dera. E eles tiram as vestes de José, deixam ele despido, e toma ele e lança dentro da cisterna vazia. O versículo 24 nos diz que, lançado numa cisterna vazia, onde não tinha absolutamente ninguém para confortá-lo, para protegê-lo, para dar uma palavra de ânimo, não ser os insetos daquele deserto, os animais peçonhentos que ali tinha dentro daquela cisterna, picando ele, beliscando, mordendo, fusticando. É assim que a gente muitas vezes enfrenta as dificuldades, as intempéries da vida, a tempestade da vida. E José vai ser tirado daquele poço, vai ser vendido pelos irmãos. No verso 25 diz que os irmãos comiam pão sentado. Quem te atinge às vezes está sentado comendo pão, está feliz da vida, mas você está preso numa cisterna do terror, despido, sem o direito de exercer seu sonho, seu projeto. E às vezes você está detido hoje aí por causa do coronavírus, por uma outra situação de família, ministerial, pela perda financeira, pelo fracasso que o mundo neste momento desenha. José vai ser tirado dali, vai ser vendido. Mas quando ele chega na casa de Potifar, no capítulo 39, mostra que José chega na casa de Potifar. Ele é vendido
lá no Egito, os irmãos dele vendiam ele por 20 moedas de prata, e agora ele é levado para o Egito, e lá Potifar o compra. E a Bíblia diz aqui do verso 1 até o verso 5 do capítulo 39, que José, ali na casa de Potifar, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha só, eu creio que a satisfação de José em prosperar a casa de Potifar, aquela alegria banhou o coração de José e ele caminhou debaixo da provisão de Deus. Os efeitos de superação, os efeitos de ter superado o trauma daquele poço, a nudez daquele deserto, a venda, a negociação, duas vendas, a primeira pelos irmãos, segundo pelos ismaelitas, o venderam para Potifar, mas quando ele chega na casa de Potifar, ele está debaixo da unção de Deus. Quando Potifar coloca os olhos sobre ele, entende que Deus está com ele. E o Senhor fazia prosperar tudo que vinha às suas mãos, ele prosperava. E logo José alcançou graça perante ele, que o servia e o pôs mordomo da sua casa, e lhe passou tudo o que tinha às mãos dele. Potifar passou tudo que tinha, desde que fizeram mordomo em sua casa sobre o que tinha. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre todo o que tinha, tanto na casa como no campo. Veja bem, aqui entra a satisfação. José tinha superado. Ele não estava carregando o trauma dos irmãos vendê-lo, dos irmãos tirar as vestes dele. Ele superou aquilo ali. Ele superou de tal maneira que aqui ele vai acabar dentro da prisão. E lá dentro das prisões, no capítulo 39, verso 22 e 23, diz que a própria prisão prosperava. Quando José chegou no presídio, nas masmorras, onde havia dificuldade, houve prosperidade, porque Deus estava com José de uma maneira tremenda e maravilhosa. E é isso que eu quero que você entenda. Mesmo que venham tirar suas vestes, mesmo que venham desnudar você, mesmo que os traumas, pessoas arranquem pedaços de você, supere, porque a superação vai gerar algo maravilhoso. Na casa de Potifar, gerou prosperidade. Por onde José passava, os efeitos daquela superação gerou prosperidade na casa de Potifar, nos campos de Potifar, na terra de Potifar, na cadeia onde José estava. E a superação é algo tão importante que quando a gente consegue superar um trauma, um medo, né, uma dificuldade, nós conseguimos ser o provedor da nossa própria casa. José vai ser o provedor da casa dele. Olha aí comigo, capítulo 47 do Gênesis, versículo 5 em diante, diz assim, veja bem como diz a palavra. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos, e habite na terra de Gozém. E ali regozija das coisas preciosas. Trouxe José a Jacó, seu pai, e apresentou a Faraó, e Jacó abençoou Faraó. Gente, quando a gente supera, nós não só vamos gerar prosperidade por onde passarmos, mas vamos gerar algo também maravilhoso, gerar provisão para os nossos familiares. José superou, agora ele é o provedor da casa dele. Onde não havia comida, não havia nada, lá em Canaã, tudo na fome, tudo na seca. Agora seus irmãos chegam para José. José tinha superado todas as crises,
todos os medos, todas as perdas, todos os fracassos. Agora ele prosperou Potifar e agora ele é provedor da casa dele. Ele proveu melhor para os seus irmãos, ele proveu melhor para a sua casa. E ele gera algo fenomenal. Aqui lendo esse capítulo você vai ver que as coisas foram gloriosas. Jacó lhe respondeu: os dias dos anos da minha peregrinação. Ele conversava com Potifar. E Deus trouxe a bênção sobre José, e José abençoou a casa dele. É isso que Deus quer, que você prospere. Por onde você passar, prospere as pessoas, prospere o ambiente, prospere as coisas. Mas Deus quer que você também seja o provedor da sua casa, provedor de um bom relacionamento, provedor de filhos criados debaixo do temor de Deus, provedor de um casamento abençoado e abençoador, provedor de uma vida financeira que gera os recursos e não lhe falte nada. José deu terra para os irmãos, o melhor da terra do Egito. Potifar diz: tudo está nas tuas mãos, escolhe o melhor e dá. Faraó falou: escolhe o melhor e dá para o teu pai e para os teus irmãos. Isso aqui, irmãos, é de alta valia, porque nós vemos aqui prosperidade na casa de Potifar, provisão, sendo provedor para a casa de seus pais e seus irmãos. E no capítulo 49, nós olhamos aqui e vemos alguma coisa. É importante isso aqui. Alcançou as bênçãos. O vencedor sempre vai alcançar algo fenomenal. Quando a gente consegue o poder e o efeito ou os efeitos da superação. Quando eu supero meus traumas, meus medos, minha incerteza, minha insegurança, aonde eu pisar, vai prosperar. Você entra numa cidade acabada, destruída, arrasada, e de repente você prospera o comércio daquela cidade, prospera a cidade, prospera os ambientes, prospera as igrejas, você leva, se eu pudesse falar aqui da cidade, passei Itália, pela Europa, Suíça, Portugal, Bélgica e tantas outras cidades, Ásia, por onde passei, levando a palavra de Deus, fundamentando obra e gerando prosperidade naqueles ambientes. Hoje são cidades avivadas. Palermo hoje tem a igreja mais avivada da Europa, está dentro da Sicília, na cidade de Palermo, igrejas grandíssimas, fortíssimas, porque prosperou naquilo que nós superamos de crise, de ataque, de insegurança. Depois levamos provisão para casa, provedor da casa, mantenedor, nada falta, Deus cuida de tudo, família abençoada, e aí você alcança as bênçãos de Deus. Que maravilha é isso aqui. Leia comigo aí, Gênesis 49, verso 22, diz assim, olha só, José é um ramo frutífero junto às fontes, e seus galhos se estendem até sobre o muro. José é ramo frutífero, aquele que tinha tudo para ser um fracasso, uma desilusão, uma frustração só, despido, veste rasgada, lançado dentro do poço, sonhos arrasados, tirado dali, vendido como escravo, vendido de novo como escravo, mas ele não carregou os traumas, frustração, decepção, ele foi superando. Agora, ele é um ramo frutífero junto à fonte. A fonte é Cristo, seus galhos se estendem por sobre o muro. Os flecheiros que lhe dão amargura atirarão contra ele e o aborrecerão. O seu arco, porém, permanece firme e seus braços são feitos ativos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó, sim, pelo pastor, pela pedra de Israel.
A pedra de Israel é Cristo Jesus. Pastor de Israel é Cristo Jesus. Pastor da igreja, a pedra da igreja, o fundamento da igreja é Cristo Jesus. Eu estou aqui te falando debaixo do fundamento que é Cristo. A realização que é Cristo, aqui está dizendo, pelas mãos do Todo-Poderoso, El Shaddai, sim, pelo pastor Cristo e pela pedra de Israel, as promessas, a base. E ali Jacó abençoa José dizendo, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos das profundezas e com as bênçãos do seio da madre. Ele alcançou a tríplice bênção, bênção dos altos céus, todos os anjos organizados para ele, trabalhar por ele, atacar o inimigo, expulsar o inimigo, exército em composição dos céus, tudo que José precisasse, os céus pronunciaria, das profundezas da terra, a riqueza da terra, toda a riqueza do subsolo, toda a riqueza, toda provisão, bênção financeira, riqueza material, não só a divina do céu, não só o governo celestial, e a bênção do seio da mãe, ou seja, está falando que a bênção de uma família cheia do Espírito Santo, uma família reconstruída por Deus, restaurada por Deus, porque o poder e os efeitos de uma superação, poder e efeito de superar. Hoje, Jesus está convidando você para superar seus traumas, superar seus medos, superar a crise pós-pandemia, a crise pós-epidemia, a crise política desse Brasil a gente vai superar, a crise financeira vamos superar, a crise de relacionamento vamos superar, a tua igreja, o teu ministério, a tua família, os teus sonhos serão realizados. E eu quero finalizar esta mensagem dizendo para você que este dia é o dia da tua superação, é o dia de você superar seus medos, seus traumas, sua insegurança, sua incerteza, como José superou, superando tudo aquilo ali. Ele criou efeitos maravilhosos, ele gerou prosperidade na casa e na terra de Potifar e na prisão, ele gerou como provedor todo o ambiente de cidade do Egito para os seus familiares. Ele gerou e promoveu e alcançou as bênçãos dos altos céus. Por quê? Porque José superou. O poder e efeito da superação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.